Boa tarde, boa tarde. Dia nublado, né? Dia de muita tranquilidade. Dia da receitinha da mamãe. Mamãe fez um chocolate com chia, com cacau, né? Um chocolatinho para minhas crianças. Incrível. Leite de coco, muitos pedaços de coco. E seguimos a nossa saga para falar desses conselhos tutelares. E o grande motivo que eu não vou apoiar eleição nenhuma, mesmo tendo a visão que algumas vadias políticas de um dos grupos têm suas boas intenções e expectativas no Conselho Tutelar como protetor das crianças e contra a devastação que estão fazendo dentro das escolas contra nossas crianças, através das próprias diretoras, das próprias professoras, dos próprios treinamentos que são extremamente politizados, não são treinamentos com orientação para funções pedagógicas, altamente doutrinalizantes, altamente doutrinalizantes. Eu tenho a agenda do meu filho mais velho para comprovar todos os efeitos colaterais disso dentro das escolas em gerais, entre vários municípios catarinenses. Então, a gente não pode ser omisso ao ponto de dizer que isso não está acontecendo, assim como nos conselhos tutelares não podemos dizer que durante esse processo que eles elegem essas pessoas da comunidade, sempre com um dedinho político de indicação, que esses conselhos tutelares não foram usados para defender tudo que vai contra a criança, em vez de defender o que é necessidade e direito da criança. Então, a gente está falando do que foi, do que permaneceu, do que está sendo e do que será. E o meu objetivo com isso, de deixar registrado aqui na rede, entre outras coisas que eu estou registrando aqui, que eu não sou a favor desse tipo de invasão, porque isso é uma invasão para as famílias, que não tem sido colaborativo em nenhum momento, e eu falo isso pela minha própria experiência, nos casos mais delicados da criança, que hoje já é um adolescente, um jovem lindo, né? Lindo, e que eu não vou deixar ele ter 18 anos para ele ficar tendo que reabrir case judicial por causa dos banana do Estado, uma bananada toda que não foi responsável e que nunca direcionou nada em favor da criança, simplesmente direcionou tudo em contra a criança e usando todas as instituições jurídicas, usando a advocacia, usando conselhos, delegacias. Isso permanece até hoje. É só compilar com a nossa situação do ponto 16 e a Lagoa da Conceição, sem generalizar todos os funcionários, mas os bons que façam, como eu sempre digo, o seu trabalho e não paguem com os ruins, e identifiquem o coleguinha, né, o coleguinha que vem sempre na costa da Lagoa ao mesmo modus operandi. Mas voltando nos conselhos tutelares, que é o assunto delicado de hoje, eu sei que vai ter inúmeras vadias políticas contra a minha fala,
Porque elas são vadia mesmo, elas são vadia, a única coisa que interessa para elas é voto e o faz-me rir no final do mês, no final das carreiras, no final de tudo. Então vocês não têm moral nenhuma para falar nada para mim. Calça o chinelinho rosa, que eu já estou dispensando, porque o chinelinho dourado tá chegando. Calça esse aqui, aguenta 10 minutos, meia hora, uma semana, e depois você vai ter autonomia e autoridade para dizer qualquer coisa para a mãe Meg. Até então você não tem autoridade nenhuma, vai ter que ouvir de bico fechado e depois ir lá fazer o trabalho que o Estado não fez. Não fez porque não quis, não fez porque estava com conluio político e objetivos sinistros confessados e confirmados no último episódio que a gente viveu aí. Que tudo vai se comprovando automaticamente, cientificamente, pela natureza das coisas. A gente não precisa forçar a barra, né? Até porque a barra que eu e o Renato carregamos não dá tempo para providenciar nenhuma outra forçada de barra. A gente já tem um peso pesado no nosso dia a dia, consequência desse desnível que é, em geral, as instituições, que eles não conseguem ter consenso, eles só têm disputa entre grupos, entre eles, entre as facções deles, e as crianças, se depender disso e desses desmandos, dessas distorções de lei, dessas conluio que eles fazem para eleger essas pessoas e colocar lá, que normalmente se transformam em espiões. Eles invadem a tua casa, invadem a tua vida, invadem a sentença, invadem a sentença do juiz, invadem tudo e identificam essas crianças quando eles querem, aonde está fácil de pegar, como vão fazer para levar essas crianças para onde eles bem querem, que é lá onde a gente conhece muito bem a ponta da linha de tudo isso e o que acontece com isso. Por isso que foi lançado esse filme que eu divulguei. Agora está divulgando no Brasil, eu já divulguei em espanhol ele. Já tem, acho, mais de 2 meses que eu divulguei ele em espanhol, totalmente gratuito na página do Arquitetos do Cabelo. Já fui censurada por isso, é lógico, né? É lógico, porque toca na ferida dessas instituições. E não pensa, você que é mãe, que é pai, que vai lá votar por um conselheiro tutelar, que você está votando por um fiscal, por uma pessoa sana, treinada, com condições humanas para estar ali naquele cargo. Naturalmente, você está votando para uma pessoa que se dispõe a esses conluios, que se dispõe a participar de toda essa droga, naturalmente interessada no ganho, no emprego. Ela não está interessada em criança nenhuma, porque essa é a realidade. Eles não têm treinamentos, para fazer o seu trabalho, porque um conselheiro tutelar, ele tem que primeiro, antes de sequer se candidatar, ele tem que ser avaliado de trás para frente, de frente para trás, com avaliações muito rígidas. Eu, no momento, não sei nomear quem poderia fazer uma avaliação dessa pessoa, até porque eu já condenei a psiquiatria, a psicologia, todos esses profissionais eu já condenei por causa da fonte que eles foram formados. Então, eu acredito num conselho tutelar onde a mãe mais faca na bota, peso na cinta, vai ser chamada para trabalhar lá dentro. A moda antiga. A moda minhas 2 avuelas, de padre, de madre. A moda que eu quero dizer é da maneira que essas pessoas atuavam nos seus campos de criação de filhos.
Elas eram justiceiras, sabiam a hora que tinha que ponderar, a hora que tinha que intensificar, porque para fazer a educação, para fazer crianças que são criadas dentro da mazela das drogas legalizadas, como essas drogas mentais, ou outras drogas que estão no foco, como lá eu assisti o documentário da Amazônia, aquelas crianças de canoa subindo naqueles botes cheios de gente estranha para vender um palmitinho, para vir com o dinheiro para as famílias. Essas pessoas, elas têm que ser condecoradas com medalhas. E se eu vou institucionalizar uma vadia tão vadia quanto as vadias políticas, que entram lá e tudo que elas fazem, esses conluio de salário, conluios judiciais, conluio para tudo que é lado, eu vou maximizar o problema, que é um problema mundial, que na verdade são poucas pessoas que estão ligando para isso. Esse problema mundial maximizado é o objetivo da agenda, que ninguém vai parar, ela está rolando a todo vapor. E aí minha ressalva para algumas das políticas que são um pouco menos vadia que as vadias em geral, que estão lá e têm se focado nesses assuntos, mas elas não têm autonomia e nem poder de tocar na ferida e intensificar as investigações. Tá tudo debaixo do pano, não pode falar na rede. Se eu tocar nesse assunto, todas as plataformas bloqueiam o meu vídeo, então eu também não posso falar. Nesse nível, a gente chegou do esconderijo de toda sujeira que não pode subir o tapete. E como que eles estão selecionando essas crianças? Estavam usando os conselhos, usaram, continuam usando e vão continuar infiltrando e usando. Por isso que eu sou contra a votação. Porque eu tenho certeza que as pessoas que entram lá, elas têm mais possibilidade de ser corrompidas para ficar no posto delas do que elas tenham condição de enfrentar o que elas terão que enfrentar. Não sei se eu me faço clara com essas palavras. Sobre as suas missões quando elas assumem esse tipo de coisa. Eu gostaria muito de uma reunião com todas essas pessoas que foram eleitas ou serão eleitas no Brasil inteiro, para poder falar, para poder contar para elas o que foi a realidade do Serginho e a nossa realidade, para que isso não se repita, para isso não se repetir nesse momento delas. Mas não para ir lá e ser feita de chacota, que nem já fui feita nesses antro do crime organizado. E o mais importante, pega um papel e uma caneta. Aqui eu pego, ó, uma folha. O mais importante disso, de alguém tá falando, tá demonstrando, é que o próximo ataque vai vir para cima das crianças que não estão na escola. E eu já declarei que aqui é minha jurisdição, eu sou minha própria juíza, minha própria delegada, eu sou também minha própria conselheira. Então aqui vocês não vão arrumar nada. Vocês não vão arrumar nada, porque eu não quero nada mais da justiça, eu não quero nada mais dessas escolas, eu não quero nada de vocês. Todas as vezes que vocês foram acionados quando a família precisava, vocês nunca vieram. Sabe o que? Nunca, a não ser para invadir a minha casa. No caso do Serginho, quando eu era mãe fresca, né, mãe de primeira viagem, invadir a minha casa, botar defeito na minha vida, nas minhas coisas, foi a única coisa que vocês se prestaram. Bando de vadia, que o nome das vadias tá tudo lá no processo, mas vadia, pior que a vadia criminosa, muito pior. O que vocês fizeram foi isso, uma infiltração. Naquele ano, imagina quantas mais que vocês têm feito.
Vocês acham que eu sou idiota, que eu não sei que todas as ligações que vieram para minha casa, para o meu telefone, que eu fui impedida de poder sequer ter um telefone e trabalhar, todas da instituição da medula óssea? Vocês acham que eu sou idiota, que eu ia ficar acreditando em vocês a vida inteira? Vocês acham que eu não quis botar medula no Renato? Por quê? Por quê? Porque eu sabia onde que ele ia parar. Isso tudo é interligado. A perseguição foi forte. É forte. Continua sendo forte. E a invasão tá aí. Só que esse grupinho, quando elas são desmascaradas, elas somem tudo. Elas somem tudo para planejar o próximo passo e a próxima frequência de ataque que elas vão maneirar. Só que eu não habito na frequência de vocês, de nenhuma de vocês. E eu quero ver o que todas essas vadias políticas vão fazer com o pós-evento, quero dizer, o pós-eleição, porque eu vou estar acompanhando de pertinho essa minha própria delegacia aqui, ó, minha própria instituição, minha própria pêncil, a minha própria escola dos meus filhos, nossa própria oficina, nosso próprio desenvolvimento, nosso fechamento para essa sociedade decadente, deplorável, vai dizer quem pode ter autonomia e autoridade e quem não. E desde já vocês não têm mais autonomia nenhuma sobre a gente, porque a gente descaracterizou vocês pela ineficiência e pelo conluio político agregado desde aquela data e que se mantém. Certo? Quantas famílias mais que vocês vão espizinhar para vocês escolher quem serão os escolhidos da listinha que vocês vão facilitar toda aquela droga que está rolando? Que vocês precisam derivados de seres humanos aterrorizados, seres humanos detonados, usados para produzir a substância. Qual substância? A substância, que é o novo alimento, né? Que é o que alimenta a leucemia há tanto tempo, né? É por isso que vocês usam doses marcadas, daí botam isso daí depois vocês já usam. Todas essas instituições são interligadas, assim como elas não têm nada a ver uma com a outra, elas têm tudo a ver. E essa conexão aí. Então a gente vai ver, vai esperar aí, não vou participar, não incentivo ninguém ao voto, sou contra e ainda o trabalho que vem depois eu vou estar em cima. E quanto mais tentarem calar minha boca e não permitir que eu conte as coisas, mais evidência científica que vocês estão fardados a serem desmascarados.